Todo pecado é igual? Todo pecado tem a mesma consequência? Todos somos pecadores, então a gente não pode julgar o pecado, a ação que tal pessoa está cometendo, afinal somos todos pecadores e todo pecado é igual aos olhos de Deus. Essa é uma frase um tanto quanto popular e eu confesso que já ouvi ela diversas vezes em meios cristãos. Mas ela é bíblica? Ela é algo que a Bíblia ensina? Isso é algo que eu busco responder no vídeo de hoje. Então, para começar a nossa leitura, vamos para 1 João, capítulo 5. Onde que 1 João está localizado? Logo no final do Novo Testamento, a gente tem o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, é Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Certinho? 1 João, capítulo 5, indo aqui para o versículo 16. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar. E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. E eu não digo que se deve orar por este. Então há um pecado que leva à morte e há um pecado que não leva à morte. A gente já vê aqui essa breve diferenciação, ok? Nesse único versículo a gente já vê que tem uma diferença entre o pecado que leva para a morte e um pecado que não leva para a morte. Vamos continuar aqui a leitura no versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, qual seria o exemplo de um pecado que leva à morte? Assassinato, sequestro, estupro, feitiçaria, sodomia. Agora, por exemplo, qual é o exemplo de um pecado que não leva à morte? Fornicação, beber. Imagina se todo pecado fosse crime. Qualquer pessoa que bebesse um pouquinho de álcool que for, fosse para a cadeia. Qualquer pessoa que fornicasse, fosse para a cadeia. Qualquer pessoa que mentisse qualquer tipo de mentira, fosse para a cadeia. Todos estaríamos na cadeia. Se todo pecado tivesse uma punição governamental, se todo pecado fosse crime. Agora, há pecados que têm uma punição governamental e tem pecados que não têm. E dentro desses pecados que tem, há pecados que têm pena de morte, tem pecados que geram o banimento, a expulsão da nação, da cidade, do território, e há pecados que geram, às vezes até, a mutilação, olho por olho, dente por dente. Então é importante a gente ver essa diferença. Vamos agora para Mateus, capítulo 23. É bíblico que existe uma diferença entre pecados. Porém, a gente não pode deixar de lado de que toda injustiça é pecado, ok? Então, toda transgressão, toda ação ruim, todo pecado, por mais mínimo que for, ainda é errado, ainda é uma injustiça, ainda é uma transgressão. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, vamos aqui para o versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Maior condenação é algo que é bíblico, ok? Então eles não estão dizendo que, por exemplo, então a pessoa que não acreditou em Jesus Cristo, ela não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia, morreu sendo um ateu. Ela não vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Então ele vai para o purgatório, porque ele não era um reprovado, ele não viveu uma vida fazendo um tanto de coisas horríveis. Fato é que todo pecado é injustiça, ok? Todo pecado é uma transgressão. Todo pecado é uma desobediência a Deus. E o mínimo pecado que for já é suficiente para nos levar para o inferno. Já é suficiente para nos fazer merecedores do inferno. E, infelizmente, a gente tem dois falsos extremos que muitas pessoas têm na mente delas quando pensam em relação a pecado, a punição, o que é pecado, as consequências, que são quais? Primeiro, a gente tem esse extremo direita, que vai dizer que não, os pecados não são iguais. Para uma pessoa ir para o céu, ela precisa o quê? Ter poucos pecados na vida dela e fazer muitas coisas boas. A Bíblia não ensina isso. A salvação não é por obras, para que nenhum homem se glorie. A salvação não é baseada na quantidade de pecado que você tem ou não tem. O mínimo pecado que for já é capaz, já é suficiente para te fazer ir para o inferno. Certinho? Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto, pois no dia em que eles comerem, certamente
morreriam. Então, até comer um fruto que Deus falou para não comer, já é considerado algo suficiente para te levar para o inferno. Ok? A gente tem outro falso extremo que vai dizer, não, todo pecado é igual, todo pecado é idêntico, não tem diferença. Tem diferença sim. Há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Há maior condenação. Ok? Vamos aqui usar um exemplo breve. Uma criança que roubou um tomate no mercado e um homem que cometeu assassinato várias vezes. Vocês acham mesmo que vai ter a mesma punição? Seria justo ter a mesma punição em relação a isso? Um menino que roubou um tomate e um homem que cometeu vários assassinatos. É claro que uma ação foi mais danosa que a outra. De fato, roubar e assassinato, ambos são pecado. Mas um foi um pecado maior. Foi algo que é merecedor de uma condenação maior. Certinho? Vamos agora para João capítulo 19. Não seria justo se as punições fossem a mesma para o menino que roubou o tomate e para o homem que cometeu diversos assassinatos. Seria loucura dizer que ambas as coisas são idênticas, ok? Não tem nenhuma diferença entre elas. Vamos agora para João, capítulo 19, versículo 11. João, capítulo 19, versículo 11. Jesus respondeu, tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Então, assim, maior pecado. Assim, maior condenação. E não somente isso, mas também há maior tolerância. Vamos agora retornar para Mateus, dessa vez para o capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 20. Então, ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Então, olha que interessante aqui, versículo 24. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. O que a gente está falando aqui, não é purgatório, tem mais tolerância, então não vai para o inferno, ou vai ficar só um pouco no inferno e vai para o céu. Não, tanto o inferno quanto o céu é eterno. O homem morre uma vez, então vem julgamento. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Mas a Bíblia fala de um inferno mais baixo. A Bíblia fala de uma maior condenação. Então, mesmo que dentro do inferno, ainda há uma maior condenação para aqueles que fizeram coisas mais abomináveis. E para a gente concluir aqui, vamos para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado, a consequência do pecado, seja qual pequeno ou qual grande for, é a morte. O fato que Adão e Eva comeram do fruto já os tornou merecedores de o quê? Morrerem. E essa morte, tanto física quanto espiritual, o menor pecado que for, já é suficiente para uma pessoa merecer ir para o inferno. Porém, o dom de Deus é a vida eterna. Então, a gente tem que entender as duas questões. Todo pecado é injustiça, todo pecado leva a gente a merecer o inferno, porém, há uma diferença entre a consequência que esse pecado vai gerar. Alguns são merecedores de pena de morte, outros são merecedores de banimento, outros são merecedores de outras punições. Então, espero que isso tenha ficado claro. Que Deus abençoe vocês e até mais.